Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, para mais um conteúdo, nem sei se é o sexto, sétimo, não sei, perdi a conta de quantos vídeos eu fiz hoje, mas mais um conteúdo aqui do canal, Notícias do Fogão. Tem muita notícia sobre o Botafogo, cara. O Botafogo tá tão badalado ultimamente que, sério, não tô dando conta, tem muito conteúdo aqui acumulado e eu não consigo dar conta, meu computador não tá deixando produzir tanto quanto tem que produzir para botar tudo aqui para vocês no canal, como eu prometi. Tudo sobre o Botafogo está aqui no canal, só que é tanta coisa hoje em dia que é difícil. Então, temos aí o ESPN, temos o Globo Esporte, temos vários programas para você assistir com a gente, tá? Deu polêmica a fala do Botafogo de um texto sobre chutar a bunda do Flamengo, né? Teve gente se doendo aí. Vamos ver essa repercussão. Tem show do Forfã mudando o dia, tem aí o texto absolvido, tem um monte de coisa. Tem aí o chorãozinho, né? Do UOL lá, o flamenguista do UOL, flamenguistazinho do UOL, com a sua incoerência com relação a punições e sanções sobre jogadores e apostas esportivas. Para um ele quer uma coisa, para outro ele quer outra. Isso e muito mais aqui no vídeo. Mas antes do vídeo começar, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, eu sou o Rafael e bora pro vídeo. Ele voltou, hein? Júnior Santos marcou contra o Vasco e mostrou que pode ajudar e muito o Botafogo nessa reta final de temporada. Abraços após um bom trabalho trazem reconhecimento. Mas para quem ficou tanto tempo sem jogar como o Júnior Santos, devolvem uma sensação de pertencimento. Não é fácil por ficar de fora, sofri bastante, senti muita dor, me esforcei muito, né, para conseguir voltar o mais rápido possível. Até o jogo contra o Vasco foram mais de 3 meses de recuperação de uma cirurgia na tíbia da perna esquerda. Em setembro, Júnior Santos tinha chegado a jogar contra o Grêmio, mas ali as dores atrapalharam. Ele voltou ao departamento médico e só entrou em campo de novo na última terça-feira. Uma readaptação, coloquei um ferro no meu pé. Então, assim, depois disso foi um processo muito doloroso. Teve dias que eu fui pro treino assim, muito triste, né, muito abatido. A insegurança levou a pensar que o melhor momento dele na temporada tinha passado, enquanto o time decolava na Libertadores e no Brasileiro. Eu parava em frente ao espelho e dizia, pô, eu tenho que chegar no treino com um sorriso no rosto, porque meus companheiros estão em grande fase e eu não quero passar esse sentimento de tristeza, de frustração para eles. Mas a alegria voltou e quando a chance apareceu diante do goleiro Léo Jardim do Vasco, ele tinha um plano. No treino eu tinha tido algumas oportunidades parecidas, né, na cara do gol, eu tentava bater forte, eu tentava mirar o gol e acabei não fazendo o gol. Aí depois eu pensei, pô, não, vou bater fraquinho na bola. E fiz os 2 gols no treino. Aí quando eu cheguei ali cara a cara com o goleiro, eu falei, cara, só vou dar um toquinho. Júnior! Ele está de volta para a reta final do Botafogo. O impacto do Júnior Santos vem sendo grande na temporada do Botafogo, tanto que ficou sem marcar gols entre junho e novembro e ninguém chegou perto dele na artilharia do time. Tem 19 gols até agora em 2024, a temporada com mais gols na carreira. Savarino e Luiz Henrique vêm atrás com 11 cada. Júnior Santos ainda é o artilheiro da Libertadores com 9 e, em geral, é decisivo. 12 dos 19 gols saíram quando o Botafogo perdia ou empatava. Num momento tão importante do ano, é bom ter um cara desses por perto. Para mim é gratificante voltar e poder marcar novamente com a camisa do Botafogo. Aqui a gente só fala do Flamengo. Aqui eu só falo do Flamengo, eu não falo dos rivais, não falo dos rivais. O Bruno Spindle, vá caçar o que fazia, pá. Tá chorando, tá sangrando, né? Tá sangrando pelo Alô, Hemorrio, tem mulambo sangrando aqui, hein? Traz as plaquetas aí que vai precisar. O Texas falou que ia chutar a bunda de vocês e tá chutando. Aí você ficou putinho. Quem é que tava apresentando o Michael? A coletiva de imprensa apresentando o Michael e tal, o ídolo do Flamengo, voltando pro Flamengo depois de meses, depois de anos e tal. E tava falando de fair play financeiro, falando de que o Botafogo arrecadou 300 milhões e gastou 400 e que era absurdo, fair play isso, fair play aquilo. Tava falando do Botafogo. Se for chorar, assim mesmo, assim que eu gosto. Se for chorar tem que mandar áudio, vídeo, tudo, que a gente quer ver em high definition, tá? Vamos ver aqui a choradeira do Bruno Spindle. Ver Mulambo chorando é bom pra cacete. Textor, nesses dias, não sei se foi antes de ontem, aquela provocada no Flamengo, kick the ass,
Como é que é? Chutou o bumbum do Flamengo. O último que falou isso no Brasil não se deu muito bem. Quem foi? Jerome Valk. Ah, é verdade. É verdade, bem lembrado. Bem hein? lembrado. Pô, Ele é memória. danado, Esse né? aí, vou Esse te Brenner falar, conhece as hein? entranhas da bola. Ex-secretário geral da FIFA. Esse aí, é melhor nem lembrar. Brenner, E tá o ligado? Bruno Spindel respondeu ao John Textor. Vamos ver. Nem viu, tem que... Aqui no Flamengo a gente se preocupa com o Flamengo. A gente não se preocupa com outros clubes, a gente se preocupa com a nação rubro-negra, se preocupa em gerir o Flamengo, se preocupa com nossos atletas, nossos funcionários, em conquistar vitórias e títulos pelo Flamengo. A gente não se preocupa com clube nenhum outro no mundo. O Flamengo se preocupa com o Flamengo só, pela sua grandeza. Ai, pela sua grandeza. Você apontou pro Breler? Por quê? Vou ceder meus minutos ao Breler Pires. Você deu seus minutos à minha grandeza. Tá bem, vai lá, vai Não lá. minuto a ninguém. O Breler vai falar, depois você fala. O Abel que decide a ordem. Você vai falar. Posso falar também se ele Eu juro quiser. que eu vi na primeira hora o Spindel falar o seguinte. Tem 19 clubes torcendo contra, estão torcendo contra. Agora ele falou que só se preocupa com o Flamengo. Eu não estou entendendo mais nada. É uma contradição? Mas pode falar você. É uma contradição? Ele falou o seguinte, o que eu ouvi aí, se eu não ouvi errado, Breler, porque o pessoal está conversando muito aqui, você está mais concentrado. Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, o Bruno Spindel, 19 clubes aí torcem contra. Torcem Quando contra, erram pressão. contra o Flamengo, aí tem, pô, tudo bem. Não se preocupa com o outro. Agora ele Só falou que só se Flamengo. preocupa com o Flamengo. Não foi isso que aconteceu? Então, mas naquela fala dele, ele estava mais preocupado com a arbitragem. Ah, agora entendi. Tá certo. Vamos dar uma olhadinha nas temporadas de Botafogo e Flamengo até aqui? Fale aí, Prats. Algo te surpreende nessa tela? Não, te chama assim, atenção? Primeiro que assim, o John Textor, a gente já fez algumas críticas aqui em relação à maneira que ele se comportou, fazendo acusações muito graves que até agora não se provaram em relação ao ano passado. Agora o Textor, ele tem tido uma participação em relação ao Botafogo que é inegável. Ele aumentou a rejeição do Botafogo. Ele aumentou a antipatia ao Botafogo. Ele aumentou o temor ao Botafogo. Claro. Isso daí, para clube grande, é inegociável. Então, assim, o Spindel falou que só se preocupa com o Flamengo e tal, mas claro que ele fica incomodado. Tá vendo o Botafogo quase campeão, tá vendo o Botafogo jogar final de Libertadores, talvez não estava dando muita pelota pro Botafogo, o Botafogo tá incomodando agora, ganhou de 4 do Flamengo em um turno, fez 2-0 no outro turno. Já começam a falar em Já fair começa play a financeiro. incomodar. Começa a incomodar. Esse incômodo é importante demais pro Botafogo, muito importante para um clube que voltou a ser protagonista, tá brigando por grandes coisas, tá ganhando de times que estavam até então dominando os últimos anos do futebol brasileiro. Pro Botafogo, eu acho que isso é muito bom, é inegociável. E tem a participação do Textor nisso, porque é quem aparece para falar, é quem está comandando o futebol do Botafogo e escolhendo boas pessoas, bons profissionais. Isso é um mérito que o Botafogo tem. O Botafogo tem escolhido bons analistas, bons profissionais do mercado, além de ter... tem dinheiro. Tá, mas tem muita gente que tem dinheiro e não sabe gastar, ou gasta mal. O Botafogo tem dinheiro e está gastando bem. Incomoda os outros. Isso é bom demais para o Botafogo. Breler. De verdade, eu não vi nada demais na declaração do Spindel ali. Ele fez o correto ao dizer, a gente está focado no Flamengo, não respondeu diretamente para o Textor, embora possa soar como uma alfinetada, que o Flamengo se preocupa ali com títulos, mas não vejo por esse lado. Ele foi até mais conciso ali ao responder sobre essa provocação, a fala do Textor. Ou como você gosta de dizer, ele foi low profile. Foi low profile, foi político também nesse momento, que a briga hoje do Flamengo é olhando a final da Copa do Brasil, o adversário é o Atlético, então tá certo também da parte dele, do Flamengo, se afastar do Botafogo agora, mas o fato é que o Flamengo sentiu a concorrência do Botafogo e sentir no lado também positivo de precisar melhorar, de precisar avançar em algumas coisas que o Botafogo conseguiu avançar. Então, nessa temporada, por exemplo, o Botafogo foi melhor que o Flamengo em scout, em identificação de reforços que estavam ali no radar, ou pelo menos à margem desse radar, não eram contratações óbvias, como o Igor Jesus, e o Botafogo deu tiros certeiros, que o Flamengo sempre se calcou muito no poderio financeiro. A capacidade de chegar ali, tem um reforço óbvio, vai lá e... O Almada o Flamengo contrataria, por exemplo. Exato. É isso? Não, Almada, até mesmo o Savarino seria um bom reforço para o Flamengo. Luiz Henrique, o Flamengo tentou e o Botafogo conseguiu. ganhou essa concorrência. Então é fato, o Flamengo sentiu,
Mas isso não significa que o Botafogo já ultrapassou o Flamengo. O Flamengo ainda continua sendo referência porque se organizou financeiramente, mas contava muito com uma polarização com o Palmeiras. Acredito que nesse momento o Flamengo não esperava ter ainda mais um rival local se colocando nessa prateleira de investimento. Porque no ano passado o Fluminense conseguiu até levar melhor nos clássicos, foi campeão da Libertadores, mas com uma realidade financeira ainda com problemas, precisando lidar com dívidas. O Botafogo... E o Galo chegando de novo aí. Exato. Então, mas essa concorrência do Botafogo, dessa maneira, de uma forma tão imediata, numa conversão de SAF, assustou. Tanto é que o Landim passou o recibo ali, depois da goleada que tomou para o Botafogo, veio com papo de fair play financeiro. É sinal de que o Botafogo hoje, como disse o Prats, passou a incomodar, e para o Flamengo, se o Botafogo for campeão da Libertadores, vai ter um peso simbólico. Porque, queira ou não, o Flamengo terá facilitado o caminho de 2 rivais conquistando seus primeiros títulos de Libertadores. No ano passado, o Flamengo é eliminado pelo Olímpia, o Fluminense vai lá e passa pelo Olímpia. Agora, novamente, quando se esperava o confronto entre Flamengo e Botafogo pela Libertadores, o Flamengo é eliminado pelo Peñarol, mesmo com um time inferior do Peñarol, e o Botafogo passa sem tomar conhecimento do Peñarol, embora tenha sofrido um pouco no jogo da volta. Então o Flamengo, de maneira indireta, esteve relacionado pode estar relacionado a grandes títulos de seus rivais. Próximo é o Vasco? Não, mas tá longe disso. O Vasco já tem Libertadores, não é um título inédito como o Fluminense. Bem lembrado, Brelê. Já tem, mas não com a participação do Flamengo, como você colocou. Mas é que se esperava do Flamengo, até pelo sarrafo do time, pelo poderio financeiro, que o Flamengo fosse o rival que evitasse títulos deles da Libertadores. E o Flamengo estava no caminho tanto de Fluminense quanto de Botafogo e foi eliminado, caiu para times inferiores. Então acredito que até para o torcedor, mesmo que conquiste a Copa do Brasil, e os rivais tiram sarro disso, caso o Botafogo seja campeão, vai ser um revés também do ponto de vista simbólico para o Flamengo. O John Textor falou também sobre o futuro. Óbvio que o torcedor do Botafogo, ele está focado no presente. O presente pode ser maravilhoso, só falta concretizar. Tem que concretizar, tem um jogo difícil com o Galo e tem aí mais 6 rodadas? 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas ele já está pensando lá no ano que vem. Vamos ver o que disse o John Textor. If you look at the way we built this squad, and it's nice that the journalists have said this, so I don't have to, but it's not just about the players we bought, it's about the players we found. Our scouting department, they're really, honestly, the best I've seen in football. Junior Santos from the 2nd Division of Japan, Igor Jesus from the Emirates on a free transfer. We've been very fortunate to have them stay with us, and we're already planning to reload heavily for next year. We want to level up this squad every year. People talk about financial fair play. I call it good scouting. The coach and the players are focused on today. The scouting department, we're focused on tomorrow. É mais ou menos o que eu disse, né? Todo mundo focado no presente, que pode ser espetacular, caso concretize aí os 2 títulos, ou pelo menos um deles. Mas, segundo John Textor, o scout, que é uma expressão usada, né? Uma expressão estrangeira, inglesa, enfim, é a galera que observa jogadores para contratá-los. Basicamente é isso, né? Isso aí. É isso. Esse é o departamento de scout que tem praticamente todos os clubes hoje. São observadores, de acordo com o orçamento do clube. O do Botafogo é um orçamento muito bom. Ele vai lá, não, esse cara tá... Só que ele falou assim, não foi só dinheiro. Gastaram muito no Almada, gastaram muito no Luiz Henrique, gastaram muito com vários jogadores. Teve outros que eles conseguiram pegar sem gastar ali na hora, de graça. Ele citou o Igor Jesus, foi isso? Sim, o Igor Jesus é um grande achado. É óbvio que você, quando mesmo jogador, você não pagando pela transferência para outro clube, porque ele está sem clube, tarará, mas você vai gastar nas luvas, que o pessoal fala, tem aquela grana, porcentagem do empresário, e no salário, folha salarial do Botafogo. Mas mesmo que você pague boas luvas, e muitas vezes não é o caso, porque não são jogadores contratados em alta, né? São jogadores que você identifica potencial. Muito mais barato, né? Você vai pagar luvas e vai pagar bem menos do que pagaria, porque normalmente você pagaria luvas e mais a transferência para um outro clube. Sim.
Aliás, essa questão de transferência vai sofrer uma grande mudança nos próximos anos aí no mercado de futebol internacional. Mas o que ele coloca é perfeito. Esse é um dos grandes méritos do Botafogo, de conseguir montar um departamento de scout. Escolha de pessoas, não claro. só para jogadores, como para técnicos. Ele vai buscar o Arthur Jorge. Ele demora um tempo, mas ele vai buscar o Arthur Jorge. Depois da saída do Luiz Castro, bateu cabeça. Bateu cabeça porque foi algo fora do planejamento, né? Tinha que resolver ali de imediato. O Botafogo não contava que o Luiz Castro saísse, mas o Luiz Castro é outro que vem também dentro desse scout. Opa, quem é que a gente pode trazer aqui? Então, mas não conta pra ninguém, Eugênio. O Arthur Jorge é melhor que o Luiz Castro, mas pode seguir. Sim, mas ele tem um time melhor também hoje, né? Tem um time melhor hoje para trabalhar. Mas o Luiz Castro foi muito importante para a organização de processo no Botafogo. Ele deixou um legado interno. Então não são apenas os jogadores. O Luiz Castro, o time jogava muito, hein, também, hein? O Botafogo tem sabido trabalhar na construção do seu staff geral, que são várias áreas, né? Dentro de uma empresa, que é uma empresa, um clube empresa, então você tem a área de marketing, você tem a área jurídica, você tem a área administrativa, você tem a parte técnica. Então ele tem conseguido, e isso é um grande mérito dele enquanto administrador, ele tem conseguido montar uma estrutura que funciona. Funciona a estrutura do Botafogo hoje, não só para escolher os jogadores, mas como para montar um corpo de funcionários, de colaboradores de alto nível. É claro que para isso conta o dinheiro. E conta também para os jogadores algo que eu falei ontem aqui, Abel, quando a gente debatia o futuro do São Paulo. O projeto. O jogador tem normalmente tem 3, 4 propostas. Ele vai olhar, o que esse clube vai me dar? Hoje é atraente para o jogador vir para o Botafogo. Ele olha, o Botafogo tem alta, o Botafogo está disputando os principais títulos, o Botafogo tem investimento, o Botafogo tem uma segurança econômica que vai garantir um salário que é prometido. Econômica. Então, o jogador, o atleta, ele vai olhar na posição dele se vai ter espaço para ele jogar dentro daquele elenco, se ele vai poder se destacar ali, qual é o encaixe. Então, tudo isso, quando é feita uma proposta, isso entra na mesa, isso está na mesa. E o Botafogo tem conseguido atrair muitos jogadores, outros não. Tem outros que só pensam na... Não, os profissionais hoje que são bem assessorados, porque hoje não é uma decisão do por exemplo, jogador. Tem gente que sai do Barcelona no auge e vai jogar no Paris Saint-Germain. Cada um faz a sua aposta na carreira. Você está falando do Neymar, ali foi uma aposta dele, e era uma aposta, me pareceu até interessante, não acho que... Foi no pensamento que você está dizendo aí? Eu vou para um clube que eu vou disputar mais títulos? Não, ele foi ganhar dinheiro. Ele foi para um clube, não é o objeto do debate aqui, mas ele foi para um clube onde havia um potencial ali de montar uma grande equipe e ele ser o líder daquela grande equipe. Não deu certo por uma série de fatores, mas eu não acho que tenha sido exatamente errada a questão. Acho que outras coisas foram muito mais erradas do que a opção. Dizendo que foi mais pelo dinheiro. Não, eu acho que foi um projeto esportivo... Que é um direito dele. Claro que sim. Acho que foi pelo dinheiro só. Não é um direito dele ir jogar num lugar que ele vai ganhar mais? Eu acho que dinheiro também. Acho que muito mais do que o dinheiro foi na perspectiva de liderar um projeto que tinha condições de ser um projeto vencedor, um projeto marcante, histórico, que não aconteceu, repito, por outros problemas, não exatamente pelo fato dele ter aceito a proposta. Mas a gente está falando aqui de Botafogo. É uma outra situação. Então, eu acho que o Botafogo tem tudo isso a seu favor nesse momento e, como ele falou, já está pensando lá na frente. Isso é fundamental, Abel. É fundamental. O time de futebol profissional, o clube profissional, ele tem que saber o seguinte, já tem proposta aqui na mesa pelo Igor Jesus. Proposta grande do futebol da Inglaterra. Tem times de Premier League querendo levar o Igor Jesus. Então, ele para e pensa, de repente vem um dinheiro grande. Quem é que está no mercado que pode substituir o Igor Jesus para o ano que vem? Quais são as possibilidades? Então, já estão olhando aí nos Emirados Árabes, já estão olhando... Opa, de repente, esse jogador aqui termina o contrato, dá para pegar um pré-contrato com ele. Isso não está no noticiário do dia a dia, porque é guardado internamente. Sim. Mas ele falou, Textor, que é o cara que banca, junto com o departamento de scout, eles já estão olhando outros jogadores e está certíssimo. Mas aí, esse é o pulo do gato do Botafogo. Para mim, o Botafogo deu um passo à frente do Flamengo na profissionalização do departamento de futebol. Aí foi um grande acerto do Textor, porque o Textor pode ter influência ali no dinheiro, em dar luz verde para o investimento, mas as decisões no Botafogo são tomadas de maneira estritamente técnicas, levando em consideração o scout,
pesquisa interna do clube, opinião da comissão técnica. Esse departamento de futebol internamente trabalha muito blindado. No Flamengo, isso ainda não acontece. E porque foram caminhos diferentes. O Flamengo se estruturou a partir da organização financeira, pagando dívidas e aproveitando o seu potencial de geração de receita, que é maior do que o de qualquer clube no Brasil. E, por outro lado, o Botafogo vem nessa esteira de SAF, com investidor, com dinheiro novo e até antes, necessariamente, de uma organização e saneamento completo das dívidas, chegou o investimento. Só que o Botafogo entende a necessidade de profissionalizar por completo essa estrutura, algo que não chegou no Flamengo. E o Flamengo não pode se iludir com a ideia também de que, para fazer isso, para dar esse passo que o Botafogo deu, precisa se tornar SAF. Como associativo, é possível fazer, como acontece no Palmeiras. O Palmeiras estruturou o departamento de futebol e tirou essa figura política. E no Flamengo agora, poderia se aproveitar esse momento de transição. O Marcos Braz, que é uma figura muito influente, já disse que não fica. E tomar esse passo de tirar essa influência política do departamento de futebol, porque isso faz muito mal para o Flamengo. O Flamengo, nos últimos anos, veio rateando, temporada passada frustrante, sem ganhar títulos. Nessa temporada tem agora a oportunidade da Copa do Brasil, mas ficou novamente abaixo. O Flamengo tem potencial para mais. E esse potencial pode ser melhor explorado se tiver um departamento profissionalizado como tem o Botafogo hoje. Só sobre o Botafogo, para trazer uma outra informação, né, que já circula desde semana passada aí nos meios de mercado financeiro, né, o Textor sinaliza que no futuro próximo irá abrir o capital da empresa dele, a Eagle, que é a holding que agrega todos os clubes que ele é dono. Então, tem o Botafogo, tem o Lyon da França, tem o clube lá da Molenbeek, né? Isso. Da Bélgica. Ele tem uma participação no Crystal Palace, que é uma participação minoritária de 45%, que ele está tentando vender. Ele quer vender essa participação para comprar um outro clube na Inglaterra. Nem que seja um clube da Championship que ele tente trazer, mas que ele possa ser o majoritário para tomar as decisões que ele não toma no Crystal Palace. Mas ele abrindo o capital, ele tem a ideia de, assim, fazer mais dinheiro, né? Conseguir mais investimento. Só que talvez ele perca um pouco desse poder total nas decisões. Ele talvez tenha que discutir com um conselho de gestores, né, montado aí pelos acionistas, que vierem a comprar participação na Eagle Football, que é o grupo dele internacional. Então isso pode, a médio prazo, ter algum impacto na administração do Botafogo. Eagle tá voando? Tá voando, é uma águia. Aê, garoto. Vamos falar de Neymar? Na frente. Ou antes de um jogo de Libertadores. Só para lembrar, desculpa, Dom. Imagina. Quando o Botafogo empatou com o Criciúma, foi o Palmeiras ganhando do Juventude, 5-3. Mas diga lá. E aí colou. Então, colou, só que aí na rodada seguinte ele empatou com o Fortaleza. E agora o Botafogo ganhou do Bragantino. Aí abriu de novo. E ainda que o Palmeiras tenha tido alguns jogos que têm deixado pontos pelo caminho, contra o Fortaleza, contra o próprio Bragantino, agora a derrota para o Corinthians, não consigo olhar e falar, o Palmeiras caiu o nível, o cara não está jogando bem. Assim, até pela a história do Clássico poderia ter sido diferente se o Palmeiras tivesse resolvido em meia hora. Para mim, o Botafogo está jogando mais ainda que o Palmeiras. Tem essa questão anímica do peso dessa semana e acho que as questões pontuais que o professor falou, acho que defensivas podem ser uma diferença. Mas eu não consigo olhar e falar, o Palmeiras está desmoronando. Não acho que é uma queda vertiginosa. Está desmoronando. Aqui tem outro melhor, né? Exato, e acho que esse é o ponto. É que o Botafogo, o que chama atenção em novembro, está num ritmo físico, técnico, psicológico, como o Eugênio já lembrou, mental. Está tudo no alto, assim, o Botafogo. Então, e isso é o que chama atenção. Então, para mim, é muito mais a favor do Botafogo do que o Palmeiras está caindo. Um detalhe lá que a gente mostrou da sequência de jogos, que eu acho bem curioso, é a prévia da final da Libertadores. Porque é muito interessante também, pode ser muito interessante para o Atlético. Dependendo do que aconteça nesse jogo e na sequência das rodadas, isso pode jogar um peso no duelo com o Palmeiras na semana anterior à Libertadores enorme. Tanto na disputa, na questão física, de obrigar o Botafogo a ter um jogo muito intenso, e na questão psicológica, de repente o Botafogo perde pontos para o Atlético e perde para o Palmeiras, a história do campeonato muda completamente. Isso tem impacto na final da Libertadores. Da mesma forma que se o Botafogo, de repente, ganhar todos os jogos,
o Palmeiras tropeça. Não acho que vai acontecer isso. Mas pode ser que o Botafogo enfrente o Palmeiras campeão brasileiro. E aí isso vai prejudicar o Atlético também. Então aquele jogo, é uma prévia da Libertadores, talvez para o Atlético nem vai valer tanto. Por que prejudicar o Atlético? Porque se o Botafogo já é campeão antes do duelo com o Palmeiras, ele pode mandar time reserva contra o Palmeiras no Allianz Parque. Tá. Então o caráter desse jogo pode ser completamente diferente. Então aquele jogo, a prévia da final da Libertadores, ele pode dizer muita coisa, mesmo acontecendo no Brasileiro, de como vai ser a decisão lá em Buenos Aires. Eu acho que está muito perto dos dois fazerem um pacto tácito, mudo, de botarem times alternativos. Eu não vou com o meu time titular, você também não vai, vamos nos guardar. Pode ser essa possibilidade. O Botafogo não vai assinar isso aí, não. O Botafogo vai precisar ganhar, professor. Não sei. Se combinar do outro também não entrar com o time principal, dá uma equilibrada entre os dois. Não é nada ético com o Palmeiras. Acha que o Galo vai entrar nessa? Seria nada ético com o Palmeiras. Não, acho que não. Nem o Botafogo vai sugerir. O Galo não tem nada a perder. O Botafogo O Galo pode poupar. O Botafogo não. O Botafogo não dá. Então, mas na medida em que ele sabe que o Galo poupa, aí ele fica mais à vontade em poupar também. Está poupando contra um adversário que não está 100%. O professor entrou acho numa que ele tem fantasia. que entrar para ganhar o jogo e assegurar o mais rápido possível o título da Libertadores, do Brasileiro. Mas se eu sei que o outro não está com o seu potencial máximo, eu fico mais à vontade também de não entrar com o meu potencial máximo. E insisto, isso não é ético com o Palmeiras, que é um terceiro interessado, né? Vocês estão muito ansiosos. Eu estou vendo aqui, estou olhando aqui, ó. Não, é um jogo só. Ansioso. Antes, Botafogo e Cuiabá. Depois já é esse jogo, Galo e Galo esse e Botafogo. É próximo. Tem a parada agora, né? Tem o jogo com o Cuiabá no final de semana, sábado, né? Sábado à tarde. E aí... Data FIFA? Data FIFA. Então, mas depois, quando voltar, já é Galo e Botafogo pelo Brasileirão. Sim. Então vocês não estão tão ansiosos, não. Assim como vai ter semana que vem Galo e Flamengo pelo Brasileiro. Chega o Natal e não chega essa final dessa Libertadores. Botafoguense, principalmente, deve estar numa ansiedade... Porque é a primeira vez, né? Lembrando que a final da Libertadores com transmissão ESPN e Disney Plus, senhor Eugênio Leal. Sim, senhor. Isso. Prepare-se. Estou sabendo. Sul-Americana também. Também. Cruzeiro e Racing. Prepare-se. E hoje tem Cruzeiro e Flamengo. Daqui a pouco teremos informações. Diga, Pedro Ferrari, diga. Mais um. Então, Textor. Vamos lá com o John Textor. Vamos lá. I think I made a joke one time that we're going to kick Flamengo's ass. Everybody laughed at me, and it was a joke. But I'm very happy we've done that. So, I don't know. I just wanted to compete against the big teams. I remember this 17-year-old kid. I keep remembering him. It was on my Instagram. First year, he said, "Come on, gringo. Just give us a team that can compete." And he would send me nice notes, and then he would send me really foul language. And I blocked him finally, but I do remember him, and that's all I wanted to do. I wanted to compete, and I'm happy we're competing. É um hater que entrou na mente do Textor, mas ele já bloqueou. Mas lembra do cara até hoje. Muito ativo nas redes sociais. Né? Lembra da idade do cara, né? Lembra até o nome. 17 anos. Agora, é que é uma expressão, talvez no inglês não seja tão agressiva. Chutar a bunda. Chutar as nádegas. Kick the ass. O famoso aqui pé na bunda, né? Como ele fala aqui no Brasil. Mas, Abel, eu queria fazer uma pergunta. Chute no traseiro. Deixou para trás o Flamengo? O Botafogo? Não, se você olhar em Libertadores e Campeonato Brasileiro, deixou. Eu mesmo respondo, deixou. Deixou. Na Copa do Brasil, que ele falou agora há pouco ali, né? A gente trouxe ali um trecho da entrevista ele dizendo que gostaria de estar na Copa do Brasil. O Flamengo está na final e tendo vencido o primeiro jogo. Mas é claro que ele... Não, acho que ele exatamente tenha superado definitivamente o Flamengo no cenário do futebol brasileiro. Mas, no mínimo, ele nivelou, né? No mínimo, ele chegou no mesmo patamar hoje. Só que eu queria fazer uma pergunta, né? Se não tem nenhum relatório aí do Textor sobre o Campeonato Brasileiro de Inteligência Artificial... Espera acabar. Se está tudo bem o Campeonato Brasileiro. Não, porque agora ele está feliz ali. Está na final da Libertadores, lidera o Campeonato Brasileiro, aí está tudo ótimo. Boa pergunta. O brasileiro não teve nenhum problema. Só quando perde. Ele vai te dizer que a partir das denúncias dele tudo mudou. Mudou. Só você olhar o Campeonato Brasileiro aí, o quanto que não tem de reclamação, jogo a jogo.
Mudou para o lado dos outros. É isso. Times que ele acusou, né, de uma série de situações e tal, sem provas, até agora não tem nada provado, né? Ficou aí no ar. Times que ele, inclusive, eliminou na Libertadores. Né? Se tinha um esquema, ele teria que ter caído lá. Né? Então, só para pontuar isso, o Textor é um cara que está fazendo um trabalho excepcional como investidor do Botafogo, trabalho irretocável dentro do Botafogo. Mas aquela sombra que ele jogou sobre o futebol brasileiro, ele precisa explicar. Porque se ele for o campeão agora de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sim, será dentro daquela sombra? Porque quando ele não foi campeão, ele acusou outros clubes de terem manipulado o resultado. Agora que ele está bem perto de ser campeão, ele, assim, esse título do Botafogo estaria também manchado, sob suspeita, como ele levantou suspeita do ano passado do Palmeiras. Acho que essa é uma questão que precisa ser perguntada para ele. O resumo de tudo que você está dizendo, eu concordo. Se ele ganhar, vai estar tudo lindo e não vai falar nada. Se acontecer uma virada, de repente, o Palmeiras passar, ou Fortaleza, aí ele vai vir com esse mesmo papo furado de novo. Papo furado, porque não provou nada, então, enquanto não provar, para mim é papo furado. Certo, professor? Furadíssimo. Agora, toda essa administração dele mostra que não é só dinheiro, né? Dinheiro ajuda muito, mas você tem que ter um planejamento. Inclusive, esse trabalho evoluiu muito em relação ao trabalho do ano passado. Apareceu ali, de repente, uma chance de um Botafogo campeão brasileiro no primeiro turno do ano passado, que ninguém esperava. Então, também ele aprendeu nesse meio do caminho. Espero que tenha aprendido também em relação a esses papos de denúncia, que pare com essa história, ganhando ou perdendo. Né? Ou, a não ser que tenha as provas. Aí mas se ele tivesse, já tinha mostrado, né, Abel? Mais do que dizendo, por zero isso, barulho, né? É isso mesmo. Chegou a hora do nosso Sai do Muro, então chama a vinheta aí. Não é um Sai do Muro fácil, preparem-se. Ah, é? Vai aparecer a pergunta, já está aqui. Brasileirão 2024 já estará definido até o confronto direto na 36ª rodada Palmeiras e Botafogo? Sim ou não? Esse é o Sai do Muro de hoje, um Sai do Muro diferente. Eu já começo respondendo, já vou dar o exemplo. Minha resposta é não. Acredito que o Botafogo vai confirmar e será campeão, mas acho que não vai chegar já com... Essa sua resposta, Bel, é uma resposta que, para um Sai do Muro, é ficar em cima do muro. Como assim? Mureteiro. Peraí, a pergunta é sim ou não? Eu não respondi mais ou menos, eu respondi tinha que não. dizer que vai estar decidido a favor do time A ou do time B. Se você não vai estar decidido. Quando você fala que não está decidido, você dá um empate. Empate é proibido no Sai do Muro. Não dei empate. Estou respondendo a pergunta. Eu não tenho culpa que eles formularam essa pergunta. Me ajuda aí, vão faltar quantas? Pro Palmeiras eu te garanto. Pro Palmeiras não vai estar definido. Vão faltar quantas rodadas? Duas. 3. Não, vai... Essa mais 2. Esse jogo, Palmeiras e Botafogo, e mais 2 depois. E mais 2. Portanto, mais 6 pontos para além desse jogo. Né? Possibilidade não, quando chegar, de 6 porque pontos. A pergunta é, quando chegar esse jogo, ainda faltarão 9. Porque vai faltar o jogo e mais 2. Então é antes do jogo. Quando chegar o jogo, terminada a 35ª rodada, já vai ter definido? Já vai ter um campeão? Eu acho que não. Minha resposta é não. Também acho que não. Mas pela matemática. O Botafogo teria que ter 10 pontos de vantagem. O Botafogo não terá 10 pontos de vantagem. Ou 9, isso. Não sei se seria possível 9 pontos e 4 vitórias a mais, né? Mas aí precisaria ver se também... Eu não lembro agora, admito, a quantidade de vitórias de cada um deles. Acho que é por isso, pela matemática. Eu também acho que não vai estará encaminhado. Mas resolvido, acho que não. Então você também é mureteiro, então. Sou mureteiro segundo com você. Eugênio. Mas se você abriu a possibilidade... Agora ele vai ter não vai estar definido. Fala aí, André. Não, fala aí. Eu acho que não vai estar. Acho que não vai estar. Não vai estar Agora definido. vamos ver o homem que não está no muro. O que ele vai falar? O homem que calculava. Se você oficializou a muretagem nesse quadro e todo mundo acompanhou, por que eu não vou... 3 no muro não dá. 3 no muro, o muro é pequeno para 3. O muro aí, então, vai. Levantei uma questão de ordem. Fala aí, quem já vai ser campeão? Já está estabelecido aqui que pode ficar no muro, eu fico no muro. Não vai ter campeão até o jogo.
É brincadeira, né? Esse muro é pequeno demais para nós. Depois ele dizer tudo que ele disse, eu imaginei, vai chegar e vai falar, já vai ter o campeão, Botafogo. Aí vem e fala a mesma coisa. Você sabe que não é meu perfil ficar querendo antecipar resultado. Eu não sei do futuro. Isso é coisa do Prates. Eu não sou profeta. Mas você pode fazer um prognóstico. Eu acredito que não. Acredito que não. Eu acho que pode estar até uma diferença mais curta, porque tem jogo. Tem jogo. Futebol é a coisa... O mais legal do futebol é que ele é imprevisível. A gente olha assim uma tabela e projeta. Não, esse time vai chegar primeiro. Aí quando você olha no final das contas, está tudo invertido, tudo ao contrário. Claro que tem alguns favoritos que se confirmam. Mas o grande barato do futebol é que ele te derruba. Todo mundo que acha que começou o jogo, o Abel faz muito isso no nosso grupo, né? Começa o jogo, o time A faz o gol, ele já ganhou, acabou, não sei o quê e tal. Aí entra o Praça e coloca assim, espera acabar. Quem aposta mais em viradas aqui, professor? Você. De onde que o Eugênio tirou isso? Você, o time faz o gol, você já diz que o time é campeão. Imagina. É campeão e não sei o quê, pode levantar Nenhuma a taça. coerência na sua afirmação. É que o Abel... o on é uma coisa, o off é outra, né, Dom? O Abel usa o WhatsApp para fazer minuto a minuto. Aqueles minuto a minuto que tem. Mas é bom, é animado esse minuto a minuto. Aí o time tal faz o gol, já acabou o jogo, daqui a pouco leva uma virada, ele e tal. Mas ninguém aí acha que coloca vai assim, estar espera acabar. Poxa, Eugênio... Não vai dar print, então. Eugênio ficou no muro, hein? É brincadeira. Bom, com o Eugênio no muro, esse foi o Sai do Muro. Todos juntos. Fair play financeiro, depois afastamento do Luiz Henrique por suposto caso Paquetá, e agora a incoerência de novo, a incoerência. O flamenguista do UOL, né, 2, né, tem vários lá, pedindo que, defendam ali, lembrem da presunção de inocência do Luiz Henrique, mas ele era o mesmo que pouco tempo atrás estava pedindo afastamento do Paquetá e do Luiz Henrique da seleção brasileira. E também cobrando o John Textor que afastasse o Paquetá. O Luiz Henrique, quer dizer, no caso, suposto caso, Paquetá, porque ele tinha ali um pix do tio do Paquetá, que a Liga Espanhola deu nenhum tipo de punição, nem que investigar, porque não tinha nenhum tipo de ligação uma coisa com a outra. O Cajuru, na CPI da aposta esportiva, também disse que também nada de criminoso, nem de sujo nessa questão, que o Luiz Henrique era muito mais um cara que estava ali caindo de gato no navio do que alguém que tinha se envolvido. Mas o seu Rodrigo Matos, né, um dos maiores mimizentos, maiores clubistas, maiores jornaleteiros, aqui não é jornalista, é jornaleteiro. É um cara que se travestiu de jornalista com diploma, mas não faz jornalismo. Ele tem um papelzinho que diz, me formei em jornalismo, mas eu não faço jornalismo, eu faço militância, eu faço aqui, claramente, um clubismo, né, no UOL. E é um cara que, é ridículo. Eu vou ler rapidinho aqui as aspas da declaração dele, porque não faz nenhum sentido isso. É difícil tomar decisão e é o mesmo caso, na minha opinião. Não é o mesmo caso, mas é parecido. O Luiz Henrique e o Paquetá têm suspeitas sobre os dois. E os dois continuam jogando. Você tem uma discussão se eles deveriam ser afastados ou não. Assim como tem essa discussão do Bruno Henrique. Eu acho que, no caso da investigação do Bruno Henrique, a gente apurou bastante coisa terça-feira. O ponto que tem ali é bem problemático para ele. É que 3 parentes dele apostaram nele, levaram um cartão amarelo. Os 3 apostaram na mesma coisa, então é difícil ser coincidência, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, você ainda não tem um link de uma comunicação, de fato, do Bruno Henrique com esses familiares. E alguma demonstração de ganho pessoal dele com essa história. Parece, inclusive, falando com quem participa da investigação, que não teve um ganho dele. Ainda vai, eventualmente, precisar de uma quebra de sigilo bancário para averiguar isso. Mas, na questão específica do jogo, é difícil a tomada de decisão. Porque tem, de um lado, o jeito do cara trabalhar. E do outro, a presunção de inocência. E do outro, você tem essa questão de que ele tem ali um jogador sob suspeita. Eu acho que a seleção, pelo menos, já deveria ter deixado de convocar, no caso, os dois. Mas o próprio jogador ser afastado. Acho que depende da quantidade de indícios. Acho que nesse momento, talvez ainda não exista uma coisa no preto no branco.
a gente ainda esteja na zona cinzenta, assim como no caso dos outros jogadores. Ou seja, o cara tá aí cobrando que o Luiz Henrique e o Paquetá sejam afastados da seleção, né? Já cobrou isso do Textor também e tal. Mas o Luiz Henrique... é porque o Luiz Henrique não... É porque o Bruno Henrique não teve nenhum ganho com isso. E o Paquetá teve? Não sei. Pra mim, o Paquetá é a mesma coisa, o Paquetá. Ele beneficiou, vamos dizer assim, enriqueceu, não, mas ele botou dinheiro no bolso dos amigos dele, da ilha de Paquetá. Amigos e família também. Agora o Bruno Henrique, também, os familiares dele, primo, cunhada, irmã, primo, sei lá. E aí? É porque o Bruno Henrique não ganhou nada, ele é inocente? Não. Alguém ganhou e não era pra ganhar. E aí você tá tirando o cara como bonzinho, como coitadinho por causa disso. A corrupção não é necessariamente só pra você. Se você faz algo pra outros ganharem, que não deveriam ganhar, indevidamente, é corrupção do mesmo jeito. Então, pô, que passadinha de pano ridícula esse cara do UOL. E pra desespero dessa mídia suja, né, John Textor foi absolvido daquela questão de que poderia trazer pra ele uma punição de mais de anos aí, sobre a obrigatoriedade dele trazer provas sobre o que ele acusou do ano passado. O STJD fez, acho que foi 6-2 a votação pró John Textor e ele está absolvido. Então a mídia que estava aí torcendo para banirem o John Textor do futebol brasileiro podem tentar, podem chorar, busquem outra forma e outros artifícios. Esse já era, morreu, afundou o barco e o John Textor está livre, leve e solto para continuar fazendo fogão cada vez mais forte a partir do momento que a gente chegou aqui no Brasil para revolucionar o futebol brasileiro. E vale lembrar, a Portuguesa, aquela que vocês aí, né, eu não vou falar quem não, mas um pessoal aí afundou e destruiu com aquele esquema. O que foi um esquema? Foi algo muito estranho do Everton, né, que entrou e não era para entrar, tinha cartão, não tinha. A Portuguesa deve ser vendida, virar uma SAF também, e tem um grupo que vai investir 1 bilhão na Portuguesa entre pagamento de dívidas, reforma do Canindé, vai virar uma arena multiuso, né? Reforços, e pretende botar a Portuguesa de volta à Série A no máximo até 2029. E aí poder ser mais uma vez um time que vai, assim como o Bahia, assim como o Botafogo, Cruzeiro, Galo e outras SAFs, brigar aí no principal cenário do futebol brasileiro, que é a Série A, brigando lá em cima, quem sabe. Quero todos os times possíveis que estão aí, que já foram grandes ou são grandes, e estão à beira da falência, que virem SAF e se recuperem e mostrem para o Brasil que o modelo de SAF é o futuro. E não esse modelo aí associativo que você troca de presidente ou troca de cueca. Um pode ser bom, outro pode ser ruim. Um pode te quebrar o seu time para sempre, como foram alguns Botafogo aí que quebraram o time de uma forma que não tem como recuperar, não tinha como recuperar sem virar SAF. Então, pessoal, larga esse modelo aí associativo de castas, onde alguns grupinhos mandam e desmandam no clube. Dá para um cara só, é o dinheiro dele, ele vai querer gerir bem, e ele gerindo bem esse dinheiro, você ganha, porque com ele tendo lucro, o futebol tá dando um bom resultado, e é isso que a gente quer. Então, salve a Portuguesa, que ela tire muito bons frutos dessa nova parceria que tá vindo aí para revolucionar, para trazer aí a Lusa de volta aonde não deveria ter saído, né? Fluminense e Flamengo. E teremos Botafogo e Vitória no Newton Santos. A banda Forfã aí anunciou um novo dia pro show da banda, que seria num sábado, né? Onde vai ter Botafogo e Vitória, que seria no domingo, mas pela antecipação do Palmeiras e Botafogo, teve também antecipar o jogo do Vitória, e aí caiu no sábado, a gente teria que jogar fora do Newton Santos. Então, o Botafogo conseguiu aí acordar com os organizadores e mudaram aí o dia do show para 7 de dezembro. Logicamente, esse jogo aí acho que nesse dia não tem jogo, e se tiver vai ser um jogo contra o Inter fora de casa e tal. Então, Botafogo estará em casa, estará no tapetinho contra o Vitória. Mais um reforço para o Botafogo, essa reta final de campeonato, para buscar aí finalmente esse título, que pode ser contra o Vitória ou contra o Palmeiras. Esse, vamos dizer assim, o dia derradeiro da glória e da coroação desse trabalho foda que o Botafogo está fazendo, não de hoje, não desse ano, mas de últimos 2-3 anos com a SAF. Parabéns, Forfã aí,
Sucesso para vocês, que seja um show maravilhoso. Agora estou na torcida para que esse show dê muito lucro, seja um sucesso e vocês ganhem aí muito dinheiro com esse show, já que não quiseram atrapalhar a vida do Fogão. Valeu, parabéns pela atitude. Os botafoguenses estão todos com vocês a partir de hoje. É isso, pessoal, fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo. Não se esqueça de, antes de sair do vídeo, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo, cada post, cada vídeo, cada shorts, cada qualquer coisa que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos vídeos adoidados, temos lives, temos muita coisa por dia aqui para vocês. Então, se você não ativar o sininho, você pode perder um bom conteúdo. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!